Nós lemos a última vez, né? Nós lemos uma passagem aqui. Eu não li essa parte aqui porque ia ficar muito grande, né? Então, eu li a passagem mesmo, a passagem de Enoque e Elias, que é no capítulo 11, versículos 1 a 13. Agora, hoje eu vou ler um outro texto adendo à explicação do que foi feito ali. A fumaça de Satanás entrou na igreja. Na primeira metade do século XIX, Nosso Senhor revelou à venerável irmã Maria de São Pedro que a seita secreta e o comunismo tinham entrado na igreja. A seita secreta, que não é mais, era a maçonaria. Logo depois, o mundo assistiu o lançamento do Manifesto Comunista de Marx. A maçonaria, no entanto, continuaria convenientemente secreta até que se revelasse sem pudor nos nossos dias. Ao longo das décadas seguintes, tivemos tentativas brutas de destruir a igreja de fora para dentro, o que, como sempre, se mostrou inútil. Mas outra tentativa de destruição acontecia nos bastidores, de dentro para fora, essa sim, surtindo grandes efeitos. Não existiria Concílio Vaticano II sem essa invasão desde pelo menos o século XIX. E não teríamos Paulo VI com suas desastradas mudanças litúrgicas do missal e do calendário litúrgico. Também não teríamos a Sala Paulo VI em formato de cobra e nem a perseguição de Paulo VI a todos que ousassem rezar a missa pré-Concílio Vaticano II. Foi todo mundo obrigado a rezar a missa na linguagem vernácula, mas não é só isso. No novo missal que eles lançaram. E hoje, com mais experiência religiosa, você sabe, é só você comparar, né, a nossa liturgia aqui, que é baseada hoje no missal de 47, melhor ainda que o missal de 63, a tradução, o latim é igual, mas a tradução é muito diferente. É só você comparar isso com o que você conhecia antigamente do missal, quando a gente ia à missa ainda. Que ficavam umas coisas meio insossa, meio assim, sem sal. Agora a gente entende por quê, foi mudado para não ter sal. Foi mudado para não ter sal. Eles foram tirando, inclusive, todo mundo que combatia o demônio. Tiraram a oração aí de São Miguel Arcanjo. Aí começaram a combater Nossa Senhora ao máximo que eles puderam. E Jesus eles flexibilizaram. Não daria para tirar Jesus da igreja, então eles flexibilizaram. Mas tudo bem, gente, porque é o seguinte, vem o anticristo aí, e a gente então fala que é Jesus aqui, constrói um outro Jesus na cabeça das pessoas. Quando o anticristo vier, vão falar, Jesus é Jesus. A gente sabe que não é, mas eles vão se confundir, porque a gente ensinou errado. Beleza? Tudo bem, tá combinado? Vamos então. Foi isso que eles fizeram. Mudaram a Sagrada Escritura e os ensinamentos também. Então, a partir daí, Deus já não castiga mais ninguém, tá tudo certo, a pessoa simplesmente pode fazer o que quer, tudo é permitido, tudo convém, confissão para quê? Porque Jesus já pagou pelos seus pecados, tudo muito soft light, né? E Jesus dizendo que esse é o sangue derramado por todos, não é, ele fala por muitos, nunca por todos, e foram mudando a tradução para ajeitar assim, de forma que coubesse no que eles queriam. Criaram um outro Jesus que não é o verdadeiro está aqui na Bíblia do século XVIII. E Jesus não é bolinho, ele fala na cara mesmo. Ele fala na testa dos fariseus lá, dos doutores da lei. Ele simplesmente fala o que é a verdade na cara, ele dá testemunho de Deus ali e da verdade. Agora, aí é aquela história, né? Isso é incômodo. Então vamos mudando, vamos ajeitando, para quando chegar o anticristo, todo mundo achar. Nós não vamos achar. O Senhor abriu nossos olhos antes, graças a Deus. Vamos lá. Nesse ponto, é preciso dizer que o missal de 62 em português já contém alterações significativas da tradução do latim, se compararmos com o missal de Dom Beda, usado até então. Na minha opinião, o missal de Dom Beda é mais fiel ao latim do que o de 62, sem contar que no de 62 sumiu a festa da aparição de São Miguel Arcanjo no Monte Gargano, no dia 8 de maio, festa obrigatória até então. Isso sem contar outras festas, tá? Sumiram também. Portanto, a tão falada missa em latim, a missa de sempre, entre aspas, como alardeiam alguns, no missal de 62 já tinha sofrido, ao menos em português, sensíveis alterações para pior, já não sendo então a missa de sempre. Então, sim, uma parcela infiltrada do Concílio Vaticano II tentou destruir a igreja na década de 60, enquanto outra parte pensava estar vivendo um novo Pentecostes. Aí, infelizmente, se inclui Papa Bento XVI, na época ele era padre, e achou, depoimento dele, isso, que estavam vivendo um novo Pentecostes na igreja. Aí, quando ele chegou na Alemanha para celebrar a missa lá, viu o que estavam fazendo, falou, peraí, não tem nada a ver isso aí com o Concílio Vaticano II, o que vocês estão fazendo? Certo? Porque teve dois concílios Vaticano II, aquele que foi e aquele que disseram que foi.
E todo mundo aí só segue aquele que disse que foi, que tudo é permitido e tudo convém. Eles fazem os maiores absurdos usando o Concílio Vaticano II, mas não tem essas coisas que eles fazem erradas lá nos documentos, cachorro no altar, não tem essas coisas lá, padre vestido de palhaço dando comunhão, não tem isso aí lá. Essas aberrações todas não existem lá, estamos permitindo, não tem. É o que eles falam que foi, né? Não é o que foi, é o que eles falam que foi. É a mentira da mídia e dessa parcela invadida da igreja aí, né? A dissimulação dos já infiltrados na igreja era tão grande que era difícil a parte do clero fiel a Deus ver e entender o que realmente estava acontecendo. Para mudar o missal em latim definitivamente, Paulo VI juntou numa só comissão padres moderninhos com pastores luteranos. Essa equipe, para lá de improvável 20 anos antes, simplesmente fez um novo missal que foi rezado desde a década de 70 até enquanto escreve esse livro, maio de 2022. Sabemos que agora foi mudado o missal no final do ano passado, surgiu um outro aí que é obrigatório, né? As mudanças de Paulo VI pareciam irreversíveis e muitas foram mesmo, como aquela sala Paulo VI em formato de cobra, que ninguém depois dele teve força para demolir ou reformar, mas que será destruída pelo Senhor. Então, depois de 15 anos no poder, em 78, Paulo VI é chamado para prestar contas ao céu de suas ações à frente da igreja. Se você ainda acha que ele é santo, precisa ler o livro Vou Provar que o Papa é Bento XVI, onde a gente prova que o Bergoglio não é Papa e assim todos os seus atos são inválidos. Tudo parecia perdido para a igreja. 2 papas instituíram o Concílio Vaticano II, que não era dogmático, mas que até hoje é tratado por boa parte do clero como se fosse. Se tivesse sido dogmático, teria que ser obrigatoriamente seguido pela igreja, mas foi de caráter meramente pastoral, ou seja, não proclamam dogmas e não é infalível, como o próprio Papa Bento XVI já declarou. Paulo VI tinha implantado mudanças a ferro e fogo, com o apoio de bispos modernistas, e se encontrou certa resistência, também encontrou os famosos isentões, que preferiam ver o seu lado do que o da Igreja de Cristo. Sempre teve, né? Mas o Senhor, que é dono da igreja, tinha outros planos para a nossa salvação. Glória a Ele por isso, pois que senão veríamos a igreja bergogliana 35 anos antes. Era para ter acontecido antes, gente. Tem muita gente aí comunista dentro da igreja e eles têm assim muito medo do próximo Papa ser conservador. Isso é só divulgação na mídia para distrair a atenção do povo. Porque foi o que aconteceu, né? Aí vem então João Paulo II. Quando aparece João Paulo II, ele leva a igreja para um outro patamar, para um outro nível, e não permite a continuidade da destruição. Primeiro, lembrando que mataram João Paulo I. Né? Assim, em 78, o dono da igreja elegeu o Papa João Paulo I, que ficou apenas 33 dias no poder. Há diversas suspeitas de que ele foi morto pelas reformas que queria tanto fazer no Vaticano e, recentemente, o depoimento do suposto assassino confirma essas suspeitas. Outra vez, o Senhor teve piedade do seu povo e elegeu o Papa João Paulo II, que durante 26 anos tentou restaurar a igreja, mesmo com toda a infiltração comunista e com toda a resistência da maçonaria eclesiástica. Por isso sofreu não um, mas vários atentados contra a sua vida. Vendo que parte do clero não ouvia o Papa João Paulo II, resolveu se dirigir aos leigos, que são 99,99999% da igreja. Visitou lugares santos e suas relíquias, restaurando tradições santos e santas e indo completamente na contramão do Vaticano II. Ele sabia que estava no ninho de cobras e por isso teve que ser estrategista. Em suas orações pedia ao Senhor que lhe desse mais tempo de vida para que ele levasse a igreja à frente o máximo que pudesse. João Paulo II tinha noção exata do que ia acontecer depois da sua morte, da luta dos comunistas pelo poder, pela cadeira de Pedro. Assim fez tudo o que pôde para inviabilizar o golpe que se desenrolava nos bastidores da igreja. A Constituição Apostólica Universi Dominici Gregis, de 1995, estabelece normas para a sua sucessão. Essa Constituição continua sendo válida, viu? Ninguém tirou até hoje. E nem que tirasse também o atual lá, não tem poder nenhum para isso. Ela e mais o direito canônico nos excomungam os golpistas do poder e nos garantem que só existe um Papa e ele é Bento XVI. Há denúncias que depois de diversas tentativas de envenenamento, finalmente conseguiram matar o Papa João Paulo II, o que não seria nada difícil se formos pensar na fragilidade da sua saúde nos últimos anos de papado.
O próprio Papa disse que ele estava sofrendo sequelas do atentado que sofreu em 81, no qual foi salvo por Nossa Senhora. Note que ele tinha apenas começado o papado em 78, 5 anos antes, quando tentaram matá-lo. Assim, o martírio do Papa João Paulo II, que no caso aqui tem uma correção, 3 anos antes, né? Assim, o martírio do Papa João Paulo II durou até o último segundo da sua vida, com a esquerda fazendo dura oposição a ele, com assassinos tramando sua morte e urubus só esperando que ele morresse para finalmente tomarem o poder. Eu lembrar que a revista Veja, quem lia isso na época, sempre criticava João Paulo II como sendo aí conservador, e Leonardo Boff, aquela fotona estourada, assim, enorme da cara dele, sempre elogiando aí a teologia da libertação. E a revista Veja, que tanta gente achou que era conservadora, isso que é pior, né? Eu não tinha nada de conservador, não. Na eleição de Bento XVI, quase a esquerda tomou o poder. O candidato da esquerda que perdeu era exatamente Jorge Mário Bergoglio, que muitos insistem em chamar de Papa Francisco, entre aspas, embora ele próprio prefira ser chamado de Bergoglio, tanto assim que muitos dos seus correligionários já o chamam de Papa Bergoglio, sabia? Fala Papa Bergoglio, fala Papa Francisco. Mas não foi dessa vez, e Bento XVI foi eleito Papa para desespero da esquerda e da maçonaria eclesiástica. Com a mídia nas mãos dos esquerdistas, tentaram matar a reputação do Papa Bento XVI e forçar sua renúncia. Ia dar muito na vista morrer assim, entrar e já morrer, né? Ia ser muito na cara. Percebendo que boa parte dos bispos faziam ouvidos surdos às suas orientações e pedidos, o Papa Bento XVI usou a mesma estratégia e se dirigiu aos fiéis com suas famosas catequeses de quarta-feira, continuando inclusive as do Papa João Paulo II, visitas a países e homilias reabilitando santos e tradições da Igreja. Sem apoio do clero e com a mídia contra ele, fez o que pôde pela Igreja e se manteve no poder tanto quanto pôde, até que finalmente o golpe chamado Primavera Católica o derrubou do poder. Sem saída, o Papa Bento XVI abre mão da administração material da Igreja, mas não no munus apostólico, e assim continua sendo o verdadeiro e único Papa. Como ele mesmo disse, meu sim a Cristo é para sempre. E não abandona o barco de Pedro, antes prefere ser prisioneiro no Vaticano, mas continuar sendo a cabeça visível da Igreja, o líder espiritual, o vigário de Cristo, embora sem muitos poderes administrativos. Assim, ainda assim, conseguiu impedir que o Sínodo da Amazônia ordenasse mulheres e aceitasse padres casados, o que seria totalmente contra a Igreja, e ali dentro do cativeiro lá, hein? Foi só lançar um livro, nosso papo é assim, né? Lançou um livro e acabou com tudo que eles fizeram no Sínodo. Bento XVI é um mártir do nosso tempo que resolveu se sacrificar por Jesus e pela Igreja, honrando os sapatos vermelhos do martírio que os papas costumavam usar. Comecei a falar tanto de sapato vermelho, começaram a botar sandália preta no pé dele. Depois que eu comecei a falar aqui. As profecias reconhecidas pela Igreja dão conta que Bento XVI será assassinado. Ele conhece bem as profecias e ainda assim escolheu o martírio para dar mais tempo à verdadeira Igreja para se preparar para a grande tribulação. Então, aqui o livro foi escrito antes da morte dele. João Paulo II e Bento XVI interromperam o assalto comunista armado contra a Igreja e a levaram pelo caminho do Senhor. Assim vemos em João Paulo II e Bento XVI as figuras profetizadas de Enoque e Elias. Um já foi morto e o outro aguarda o martírio final. Segundo as profecias da morte de Bento XVI, ocorrerá em meio às grandes tribulações e há real possibilidade que seu corpo seja João Paulo II. Tudo isso refletindo o grande ódio do demônio contra os dois vigários de Cristo, que tanto impediram o domínio completo do diabo na igreja, atrasando por 44 anos. Na verdade, é assim, se for pensar, a grande tribulação da igreja começou, né? Ele morreu justamente no meio dessa tribulação toda aí que Jorge Mário Bergoglio e Companhia Limitada estão causando na igreja agora. Queria lembrar que lá na época da Revolução Comunista lá da Espanha, os revolucionários desenterravam corpos de padres e freiras e para fazer, como é que fala? Faltando aqui. Mas para desrespeitar, né? Tá faltando aqui a blasfemar, né? Lá na época, né, no século passado, na Revolução Comunista que teve, né, tentaram lá tomar o poder e tal, até tomaram por um tempo, etc., na Espanha, simplesmente eles desenterravam corpos de padres e freiras para realmente blasfemar os corpos. Está livre não de fazer a mesma coisa com o Papa João Paulo II e o Papa Bento XVI daqui a pouquinho. O atentado que vai matar Bento XVI marca a metade da semana de Daniel, onde um dia equivale a um ano.
Nessa linha de raciocínio, temos então 3 anos e meio depois da morte de Bento XVI. Ao final da grande tribulação, tanto ele como João Paulo II serão ressuscitados e levados ao céu. Então, meus irmãos, aí é justamente a gente ter uma ideia de como esses dois mártires da Santa Igreja não permitiram que a Igreja caísse nas mãos dos comunistas. E o Papa Bento XVI, para terminar, ele já tinha lançado também o cardeal, que era o preferido dele para a sua sucessão. Sucessão, entre aspas, que a gente sabe que não foi válida, mas ele tinha lançado lá um cardeal que era conservador, entre aspas também, e esse cardeal foi eleito. Já fiz um vídeo sobre isso na TV Nacional de Fátima há uns anos atrás. Foi eleito, aí a igreja, então, alemã, não aceitamos, não, se for ele nós vamos nos separar da igreja, vai acabar a unidade da igreja. Era melhor que tivesse mesmo se separado, porque os absurdos que a igreja alemã está fazendo, os erros que ela está espalhando pelo mundo, pela igreja ainda que sobrou católica, entre aspas, aí, é um absurdo. Tudo que você vê aí de absurdo começa na Alemanha, a maior parte, pelo menos, começa na Alemanha, de absurdo em cima de absurdo. Como aí, recentemente, eles ordenarem agora 13 diaconisas. Tinham tanta certeza que no sino dos bispos, o ano passado, eles iam conseguir diaconisas, que eles já foram aí fazendo escola, preparação, curso, 3 anos e meio preparando as diaconisas. Aí, como não deu certo, ordenaram a si mesmo, que é assim que eles fazem. Ninguém quer, o público católico, né, os fiéis não aceitam, mas eles vão fazer assim mesmo. E lá eles não dependem do dinheiro do dízimo, né? Lá o indivíduo chega e fala no imposto de renda. Se é o quê? Eu sou católico, já vai ser descontado o imposto direto na fonte. Ele não põe nem a mão no dinheiro. E vai direto para a igreja. E isso aí já foi acusado, inclusive por cardeal agora, no nosso tempo, de simonia. Porque é a venda dos sacramentos. Se o sujeito não paga imposto para a igreja católica lá, entre aspas, né, bergoliana lá da Alemanha, e ele chegar lá e falar, eu queria me confessar, pera, qual o seu documento de identidade? O senhor não colabora aqui no computador, está vendo? O senhor não está pagando o imposto, sinto muito, não podemos te dar o sacramento. É assim que é. É simonia, é venda justamente dos sacramentos. Isso aí é passível de excomunhão na nossa igreja. Mas, de alguma forma estranha que a gente não consegue entender, tudo bem que o Papa Bento XVI era alemão, mas era outro tipo de alemão, mostrando que tem outros tipos, né? Não é um só, né? Mas a turminha que está no poder lá é enroscada, da CNBB alemã lá. E aí é isso que nós estamos vendo, absurdo atrás de absurdo aí o tempo todo, bispos aí fazendo exposições sacrílegas, é um absurdo e isso espalha para o resto do mundo. É interessante também que a gente vê na Amazônia um monte de bispo, tudo alemão. Padres alemães, bispos alemães. Por quê? Se nós temos tantos aqui no Brasil. Então você vai vendo que tem um sentido. Tudo tem um sentido que vai se completando. Se a gente quisesse realmente entender aí a apostasia, se nós quiséssemos entender a excomunhão em massa que a igreja bergoliana sofreu por ter colocado Jorge Mário Bergoglio lá e ninguém ter tido peito para dizer ele não é papa, isso aqui foi fraudado. Simplesmente por omissão ou por colaboração, estão todos excomungados, porque continuam mantendo a farsa de um falso Papa no poder. Continuamos em frente, unidos a São Bento XVI, somos a paróquia Sagrada Face de Tours, temos uma paróquia de leigos para leigos, que foi o que o Senhor fez, a obra do Senhor Jesus na nossa vida, porque a gente não conseguiria fazer isso de jeito nenhum, e vamos continuar em frente unidos ao Santo Padre São Bento XVI, até que depois dos 3 dias de escuridão vem então São Pedro e São Paulo do céu e constituam Pedro dos Romanos. E eu vou contar uma coisa para vocês. E tem hora que é até bom que eu não seja tão ouvido como eu gostaria, porque é capaz de fazer tudo isso falsa. Então, é só ver assim, né? O São Manuel é iníquo, então. O São Manuel é iníquo, ele está vivo aí, foi 3 dias de escuridão falso. Até isso eles são capazes de fazer. Cuidado com isso. Quando for de verdade, nós vamos saber, porque 3/4 da população... Tem gente aí muito interessada em fazer parte dos 3/4, garantir o seu lugarzinho no inferno, é uma coisa incrível.